igreja do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Vamos adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia. Feche os seus olhos. Será que você tem algo para agradecer ao Senhor? Será que Ele fez algo por você? Será que você pode ver, entender os livramentos dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Muitas coisas acontecem, muitos impedimentos, muitas lutas nós temos. Nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aleluia! Oh Jesus, nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para te glorificar e exaltar o teu grande nome, Jesus. Obrigada pela vida. Obrigada pelo ar que nós respiramos, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado diário sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, Jesus. Jesus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui com os nossos irmãos para te adorar. Obrigada, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Nós sabemos que nós estamos debaixo da tua maravilhosa graça. E essa graça do Senhor que nos faz, ó Pai, estar de pé. Porque nós não merecemos nada do Senhor. Nós não merecemos, ó Pai, nenhum favor. Nós não merecemos porque nós somos, ó Pai, tão falhos, ó Pai. Nós somos tão falhos, ó Deus. E o Senhor, um Deus tão santo, e o Senhor se compadece de cada um de nós. Pai, receba a nossa adoração, Paizinho. E eu quero dizer, Senhor, fique à vontade no nosso meio. Trabalhe da tua maneira e trabalhe da tua forma aqui nesta manhã. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre os lares. As pessoas que estão adorando, buscando a tua presença, ligado com a gente aqui dos seus lares, das suas casas. Eu quero declarar a bênção. Quero declarar o amor. Eu quero declarar a paz que excede todo entendimento em cada lar nesta manhã, Jesus. Amém. Visita, Jesus. Restaura, cura. Oh, Pai, Tu és um Deus onipresente, onisciente, onipotente. O Senhor pode todas as coisas, ó Deus. Por isso nós declaramos. Estamos aqui porque nós chamamos. Nós queremos te adorar. Você pode aplaudir ao Senhor agora? Aplauda ao Senhor com toda a tua força. Aleluia! Porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és santo, Senhor. Aleluia! Maravilhosa graça, Seu infinito amor tomou o meu lugar. Levou, só vida para me resgatar. Oh,
o Cordeiro de amor. A igreja canta de novo. Diga é o Cordeiro de Deus, só perdido o Pai. Diga é o poder do nosso povo, a nossa coração. Diga é o Cordeiro de Deus. Diga é o Cordeiro de amor de Deus. Diga é o Cordeiro de Deus. Diga, maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra ser teu canto, o que fizeste a mim. Aleluia. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala de uma mulher que ela tinha um espírito de enfermidade e ela vivia encurvada há 18 anos. E Jesus, ele estava pregando ali no meio da sinagoga. E a Bíblia fala que Jesus, ele viu essa mulher encurvada. Aleluia. E ali o Senhor Jesus, ele curou aquela enfermidade, sem ao menos ela pedir. Ela tinha 18 anos que estava enferma, com aquela enfermidade espiritual, demônios escravizando ela por 18 anos. Mas ela estava no lugar certo, na hora certa, e ela foi vista pela pessoa certa. Aleluia. Eu estou dizendo para você que você está aqui hoje. Você está no lugar certo, na hora certa. Sabe por quê? Porque o Jesus, o mesmo Jesus que estava naquela sinagoga, ele está aqui agora te vendo. Aleluia! Aleluia! Eu não sei qual enfermidade que você está carregando. Eu não sei aquilo que você vive hoje. Mas Jesus, ele está te vendo. Aleluia! Da mesma forma que ele curou aquela mulher da sinagoga, ele está olhando para você esta manhã. Porque você está aqui na presença dele. Porque você está aqui, porque você tem sede dele. Ele está te vendo. Sinta a presença dele. Sedento de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder.
Teu é o poder, pra sempre, amém. O poder de Deus te damos honra. Faz você nessa manhã para adorar aquele que é digno. Teu poder, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra. Te damos honra. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir, Pai no céu. Muitas águas, Senhor. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir no céu. Tua glória. Nós podemos contemplar a Tua glória aqui neste lugar, Jesus. Nós podemos sentir a Tua presença, Senhor. Aleluia, porque Tu és um nome sobre todo nome. Tu tens o nome mais lindo. Tu tens o nome que é santo. O Seu nome está sobre todo nome, Senhor. Tu és o Deus maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh, Deus forte. Aleluia. Santo é o Teu nome, Jesus. Isso eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Orgulho desse nome, orgulho desse nome é o nome de Jesus. Orgulho desse nome é maior que tudo és. Orgulho desse nome és, nome de Jesus. O céu para buscar, veio para nos resgatar. O maior dos meus pecados, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso és, maior que tudo Ele és. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Deus maravilhoso. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia, a glória está. O céu te adora, proclama a tua glória, ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável,
seus olhos neste momento. Eu quero que você entenda o poder desse nome, porque a gente acostuma falar o nome Jesus. A gente acostuma falar esse nome. Igual eu costumo falar o nome do meu filho Joshua, da minha esposa Cassie. Mas quando eu paro para pensar, se minha esposa e eu pararmos para pensar o nome do Joshua, tem muito mais por trás desse nome. Não é só Joshua para chamar o Joshua. O Joshua, quando eu falo no nome dele, eu penso como foi para ele chegar aqui no mundo. Eu penso no amor que a gente sentiu quando ele nasceu. Eu penso nos primeiros dias. Eu penso naquele grito que me assustou, que me fez correr até ele. O nome tem muito mais por trás de só um nome. Então quando você fala Jesus, não é só Jesus porque uma letra na música, não é só Jesus porque o louvor está falando Jesus. O nome Jesus tem muito mais por trás dele. Quando eu falo Jesus, eu lembro como eu estava quebrado quando eu cheguei aos pés dele. Eu lembro como eu não sabia nada de nada e achava que sabia tudo dessa vida, até um dia que me prostrei e ele me recebeu dentro da minha ignorância, dentro das minhas falhas, dentro dos meus erros, e me amou como se eu não teria feito nada disso. Quando eu falo Jesus, é que mesmo depois que aceitei ele, eu caminhei e tropecei, eu caminhei e errei, eu caminhei e envergonhei ele. E quando eu virei para ele, falei: Jesus, ele ainda estava com os braços estendidos para me receber, como se eu não teria feito nada. Eu te falo que o nome de Jesus significa muito mais. Quando esse louvor fala o nome de Jesus, é aquele nome que você clama quando os seus relacionamentos estão caindo. É aquele nome que você clama quando você vê alguém que você ama se perdendo. É aquele nome que você clama quando você não tem sentido com as coisas da vida. Esse nome é muito mais que só um nome. O que significa Jesus para você? Qual é a sua história? Porque a sua história é diferente que a minha. Mas o amor é o mesmo, o perdão é o mesmo, a restauração é o mesmo, o propósito é o mesmo. Por isso que todos podemos clamar por um nome, mesmo com histórias diferentes, porque o destino é igual, porque o amor é igual, o propósito é igual. Esse nome é tão poderoso. Esse nome é mais poderoso do que você imagina. Ele é mais poderoso que a tua dor neste momento. Ele é mais poderoso que o teu tropeço. Ele é mais poderoso que as pedrejadas que caíram sobre você. Ele é mais poderoso que a voz do diabo que fala nas nossas cabeças dia a dia. O que Jesus significa para você? Agora fala o nome de Jesus de novo. Agora fala o nome de Jesus de novo. Hoje pra sempre reinará. Que significa esse nome para a tua vida? Tu é a glória acima de todo nome. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Ele é tua cura nesse momento. Poderoso esse nome é.
que é o seu Filho. Aqui nós hoje podemos clamar Jesus. Aqui hoje nós podemos falar Jesus. E esse nome traz restauração, cura, paz, amor, aceitação. Eu te louvo, Deus, porque por causa desse nome, Deus, que nós sabemos realmente o que é o amor. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode aplaudir o Senhor, amém? Pode se assentar, por favor. Momento de nossos dízimos, nossas ofertas. Se você está nos acompanhando online, temos muitas pessoas acompanhando online. Muitas pessoas me informaram que não poderiam estar aqui, famílias não poderiam estar aqui, mas estão online, tá? Eu vou olhar o online também, porque falam que estão online, então eu vou ver, tá? Mas eu agradeço que estão aqui, que enfrentaram esse frio. Eu falei um tempo atrás que muitas vezes a gente dá muito valor ao frio. A gente dá muito valor ao cansaço. A gente dá muito valor a essas coisas, né? Porque é assim, se eu não vi meu filho em 7 dias e está muito frio, isso não me impede de sair de onde eu estou para poder chegar até ele, se eu tenho a oportunidade de chegar a ele. Se eu estou cansado, por mais cansado que estou, mas se eu não vi meu filho em 7 dias, esse cansaço não tem mais valor que o meu filho ao ponto de eu sair e ir atrás dele. Mas a gente muitas vezes fala, é muito frio para ir para a igreja, estou muito cansado para ir. Vou te falar uma coisa, damos mais valor àquilo que está acontecendo e daquele que pode mudar o que está acontecendo. Então eu sou muito grato por todos que estão aqui, sou grato por aqueles que me informaram também, que não poderiam estar aqui, estou grato por todas as pessoas que assistem. Gente, vocês não entendem, Deus falou 2 anos atrás, eu falei no culto ano novo do ano passado, antes de saber a pandemia, Deus falou, foca em uma igreja online também, o ministério online, não é live, é um ministério online, que é diferente. Tá? Eu tenho uma ideia, eu falei, o povo está me achando maluco, mas aí aconteceu a pandemia, todo mundo virou online. E entendemos? Nós recebemos palavras, algumas pessoas nem sabem aqui, pessoas que assistem lá do Brasil, de outros lugares. Eu tenho, o Leandro fala, compartilha muito, pessoas compartilham muito, recebem de outras pessoas, como que a palavra tem abençoado isso. Então você não entende, tudo que você dizima e oferta é para o reino de Deus. E o reino de Deus hoje em dia não é limitado para esse lugar físico. A igreja Transformation Church de Mike Todd, durante a pandemia, cresceu 10 vezes. Nós estamos falando de uma igreja de 2, 3 mil pessoas a 20, 30 mil pessoas. Um pouquinho antes já estavam crescendo, mas durante a pandemia cresceu mais. Por quê? Porque eles focaram uma igreja online, porque eles não podiam reunir. Compraram compraram um center, onde faziam eventos, que senta mais de 5 mil pessoas. Meses depois a pandemia acontece. Mas eles têm mais de milhões visualizando. Por quê? Porque a palavra não mais é limitada para um local. A palavra vai até onde a gente leva ela. E tudo aquilo que você traz para o reino de Deus vai levar isso para o Senhor. Amém? Amém? Eu sempre falo, Jesus pregava em cima do monte porque o vento projetava a voz. Jesus pregava na beira do mar porque o vento do mar projetava a voz. Jesus usava elementos naturais para levar sua voz mais longe. Hoje em dia os elementos que nós temos em redes sociais, YouTube, Instagram. Então isso aqui, quando você traz o seu dízimo, sua oferta, você está contribuindo para muito mais que as vidas daqui, que as vidas locais. Você está contribuindo para vidas que estão longe. Marcelo nunca tinha visto. Marcelo já tinha nos visto online, não é assim, Marcelo? Antes de ele vir aqui na igreja. Hoje ele está aqui com a esposa, com a família, se vendo na igreja. Antes de chegar aqui, ele já tinha assistido online. Lá do Brasil. Lá do Brasil. Eu estou te falando, a gente não entende às vezes o que está acontecendo. Deus este ano está mudando a nossa missão, tá? Eu estou te falando uma coisa, a gente vai ver diferente. Traga seu dízimo, sua oferta, você está tocando mais vidas do que você imagina, amém? E quando você traz aqui, traz com espírito de gratidão, amém? Que ainda não trouxe aqui. Desculpa, isso não trouxe, então. Rogério está na aula. Obrigado, Rogério. E, gente, que não está trazendo fisicamente aqui, muitos estão fazendo online. Então faça www.onenationchurch.com. Entra aí, entra na parte dos dízimos de cima, oferta. Vou falar outra coisa também, para aqueles que não estão sabendo, este ano estou querendo muito começar um projeto com missões. Já temos, antes de Natal,
algo foi enviado para uma missão na África. O povo na África, vocês têm que entender que estão passando muitas lutas, dificuldades. E esse lugar onde estamos enviando é para abençoar famílias que não têm comida. Eles pegam manga e eles fazem manga de 1000 formas para poder se alimentar. Até quando a manga está verde, eles pegam ela e fazem com caldo e comem nas crianças. Quando a gente enviou um dinheiro para poder eles fazer algo para as crianças em Natal, não eram os presentes que as crianças receberam, porque não receberam presentes. As fotos eram de crianças sentadas comendo um prato de arroz, feijão e carne. Então, esse era o grande presente para eles. Então, quero que você saia daqui em breve, abra o seu coração para missões, porque aqui vamos estar fazendo missões que vão estar abençoando outras vidas. Amém? Amém. Amém. Neste momento, você está pronto aí também? Alan vai fazer uma coreografia para nós. É por isso que a Jenny não veio, eu não consegui encarar tudo isso. Neste momento, nós vamos ter um privilégio de ter aqui Tamires. Tamires, certo? Eu falei certo? Eu queria falar Tamares, mas não é Tamares, é Tamires. Tem que tirar Tamires. as coisas da frente. Não vai dar certo. Pode tirar essas coisinhas aqui para mim, Marcelo? Se ela tem a opção de fazer aqui em cima, então vamos deixar para ela assim. Mas ela vai vir aqui em cima e ela vai estar fazendo uma coreografia, uma dança que ela tem preparado. Deixa eu falar uma coisa com vocês. A gente honra a Deus de tantas formas, a gente louva a Deus de tantas formas. A gente às vezes acostuma ao mais comum, que é pegar o microfone e cantar, pegar o microfone e fazer uma oração. Mas a forma de expressar nosso amor é a forma que Deus nos deu para expressar, e a dança é uma delas. Eu tenho visto a Ellen, já até comentou uma vez, como ela tem sido edificada às vezes por uma coreografia que parece, não que pareça, é porque quando o Espírito de Deus está nisso, não tem como, você sente o toque de Deus na sua vida. Amém? Então deixa eu te falar uma coisa. Na coreografia, não é a pessoa, eu treinei, é o que o Espírito Santo está levando a pessoa para fazer. Amém. E o que o Espírito Santo está interpretando para a gente. Vou te falar, hoje em dia tem tantas pessoas que não conseguem ouvir. Esse culto para eles não faz nada, porque eles não conseguem ouvir minha palavra, eles não conseguem ouvir o louvor, não conseguem ouvir a bateria. Por isso que tem pessoas que fazem sign language, para eles entenderem o que está acontecendo. Mas se essa pessoa assistisse agora e ver o que essa menina vai fazer aqui na frente, o que Deus está levando a fazer, eles vão receber. Porque o Espírito Amém. Santo usa toda forma de expressão para glorificar o nome dele. Amém? Aleluia. Amém. Então vou chamar ela aqui. Tira a mesa, amor. Tira a mesa também. Falei que eu não dou que esse microfone porque ela fala igual. Ela tá assim? Pode. Pode soltar aí? Não consigo entender. Deus, será que o Senhor pode me explicar por que comigo precisa ser diferente de todo mundo? Olha quantas pessoas ao meu redor com seus castelos construídos e eu aqui há anos e nunca consigo. Olha o estado da minha faculdade. Olha meu emprego, meu casamento, meus amigos, minhas finanças. Tá bom, Deus. Deus, eu sei que eu não devo questionar, mas eu só queria entender. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Pois é, quanto tempo que eu não ouço a sua voz, Senhor.
Às vezes fico querendo sonhos, visões, que pessoas sejam usadas para vir até mim. E eu tenho aqui a tua palavra que fala diretamente comigo. E eu nunca valorizei. Não andeis ansiosos por motivo algum. A paz que sai de todo entendimento, fruto do Espírito, leves e momentâneas tribulações. Sem fé é impossível agradar a Deus, é isso. Medita na minha palavra dia e noite. Meu Deus, que paz, que alegria. É isso, eu descobri. Eu preciso te amar, Jesus, mais que tudo. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase um mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se nessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Uau! Como você está linda! Te amarei por toda a vida. Nossa, você está muito bem sucedida. Você é melhor, amiga. Não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu conquistei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Aleluia! Aleluia! Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas. O meu sorriso mais sincero, esperança cada amanhecer. Amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra. Seja o tema e canção da minha canção. Que minha vida só aponte esse nome de Aleluia! 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 Glória a Deus, amém? Amém, gente? Amém! Amém. Quantos foram abençoados? Amém! Amém? Muito lindo, tá? Você deve estar muito orgulhoso de sua filha sendo usada por Deus assim. Gente, esse é o alvo. Vocês que têm crianças pequenas, vocês, quase todos vocês que têm criança pequena aqui, né? A gente ri pelo número de bebês que tem aqui, mas esse é nosso alvo. Nosso alvo é poder ter nossos filhos servindo diante de Deus.
Em vez de ter uma menina dançando lá para o mundo, ela está dançando aqui para Jesus. Amém? Ela está glorificando Ele. Em vez de ela no domingo deitar e descansar, não, eu quero vir aqui louvar a Deus, glorificar a Deus. Amém? Esse é o nosso alvo. Eu sonho com ver as meninas dessa igreja dançando desse jeito, os meninos participando das coisas aqui também, amém? Então eu fico muito feliz quando eu vejo uma adolescente aqui servindo. Eu acho que Deus nos dá exemplos do que nossos filhos podem ser se eles se mantêm nos caminhos do Senhor, amém? Amém. Amém. Abra suas Bíblias no livro de Isaías 55. Isaías 55, versículo 8. One Nation Kids pode ir lá para a salinha, tá? A professora Dorcas, Cristina Dorcas, tem algo muito especial para hoje. Ela preparou. Jorge está rindo. Mas é isso aí. Quem tem um chamado, chama até dessa idade. Tem algo preparado para esses meninos aí hoje, vai ser uma bênção. Amém? Abra sua Bíblia, Isaías 55, versículo 8 ao 9. Isaías 55, 8 ao 9. A palavra do Senhor diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Amém? Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os seus caminhos não são meus caminhos, mas assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os céus. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Senhor, usa essa palavra para mudar e transformar vidas. Eu declaro que este ano vai ser um ano de uma transformação enorme na tua igreja, porque o Senhor está levantando algo novo em nossas vidas. Amém. Quantas pessoas aqui, fala comigo, seja honesto, quantas pessoas aqui hoje gostariam de viver uma vida melhor, ou viver em outro nível? Levanta a mão. Que não levantou a mão, eu falo assim, qual o segredo que você já chegou lá? Mas quantos gostariam? Eu quero, não é assim? A verdade é, eu quero viver uma vida melhor, uma vida em outro nível, né? Você imagina ter os nossos relacionamentos, ter todos os aspectos das nossas vidas em outro nível? Em um nível maior, melhor ainda? Eu sei que muitos de nós queremos isso. Eu sei que muitos estão querendo isso. Aí eu comecei a pensar no seguinte: tem muitas coisas nessa vida que para você chegar ao melhor você tem que passar por fases e algumas mudanças têm que acontecer, não é assim? Tem algumas coisas. Aí eu falei, que o brasileiro, porque eu sou peruano e a gente não celebra igual brasileiro nessa área aqui. Vocês vão entender daqui em breve. Mas eu pensei, que eu posso falar que vai fazer a minha igreja brasileira entender como eles podem alcançar a outro nível e como são as faces. Aí eu falei, pronto, para falar com o Brasil eu tenho que falar de futebol. Sim ou não? Eu sou peruano, então peruano não celebra igual brasileiro quando trata com futebol, tá, gente? Nós celebramos só para ir na Copa, já é uma celebração. Vocês celebram se ganha a Copa. A gente só em ter chegado lá celebra. Nessa última Copa do Mundo, a torcida peruana lá na Rússia foi nominada, ganhou como a melhor torcida. Por quê? Porque eles celebravam, eles estavam alegres, não teve briga, não davam problema. Eles eram a torcida que mais celebrava. Porque a gente tem expectativas diferentes para nosso time. Então eu pensei, brasileiro vai entender como chegar a outro nível através do futebol. Aí eu pensei assim, como que eu posso falar com eles? Como que eles vão entender? É fácil. Então é o seguinte, você sabe que no futebol tem diversos níveis de jogo, não é assim? Não vou falar daquele time mineiro,
que tem briga com outro time mineiro, que nesse momento sabe de níveis, né? Mas eu vou falar o seguinte, no nível brasileiro, mesmo dentro da série, tem a série A, B, tem tudo isso. Mas você pensa no nível brasileiro, para você estar na série A, você tem que ser um bom jogador, não é assim? Mas não todo jogador que está na série A vai poder jogar na melhor liga que existe, que é lá na Europa. É a verdade, sim ou não? Eu não. O nível mais alto que você pode jogar como jogador é jogar lá em Europa. É assim. É assim que você sabe se foi feito. Você chegou lá. E todo mundo sabe disso. Então, se vocês querem, só acompanha comigo nesse pensamento. Olhe para Neymar. Vocês lembram de Neymar lá em Santos? Lá no Santos jogando? Vocês lembram o cabelão amarelo, né? Ele tem um monte de coisa. Mas você lembra como o Neymar jogava no Brasil? Você lembra agora como o Neymar joga lá em Europa? Você está reparando que Neymar, da forma que jogava na Europa e no Brasil, é completamente diferente? Claro que ele tem os talentos, claro que ele tem o estilo dele. Mas muitas coisas estão diferentes. Se você olha para o estilo de jogo, você vai ver que está diferente. Se você olha para o físico dele, mesmo sendo uma pessoa bem magra, você vai ver que o físico dele é diferente. Se você olha para a conta bancária dele, meu amigo, você vai ver que a conta bancária dele está diferente, sim ou não? É, claro que sim. Porque viver em outro nível não só muda você, meu amigo, mas também muda as recompensas de uma maneira diferente. Amém? Então, quando nós falamos de viver em outro nível, estamos falando de recompensas diferentes. E antes de alguém desligar online e falar assim, o pastor vai pregar o evangelho, a prosperidade, o evangelho da prosperidade. Quem me conhece sabe que a única prosperidade que existe em nossas vidas é ter mais de Jesus em você. Isso vai trazer mais prosperidade na sua vida. Amém? Se começa... mas Marcelo está lá no controle. Deixa eu chamar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Por que você vai ver uma diferença entre o Neymar que jogou na Liga Brasileira com o Neymar que jogou na Europa? Você sabe por que você vê uma diferença? Sabe por quê? O talento dele o levou para lá. Mas para ele viver e desfrutar a vida que ele tinha nesse nível de jogo, algumas mudanças tinham que acontecer nele. É necessário para algumas dessas mudanças acontecerem. Então, da mesma forma, se nós queremos alcançar a vida que Deus prometeu, que Deus falou que nós poderíamos ter, mudanças têm que acontecer em nossas vidas. Eu sei que alguns de vocês não estão entendendo, mas deixa eu te falar. O que leva Neymar para a Europa é o seu talento e seu potencial. Mas o que mantém ele, o que faz ele permanecer lá, é as mudanças que ele fez na sua vida. Vou te falar pessoas que chegaram à Europa por causa do talento e o potencial. Ronaldinho, e fez excelente. Mas quem conhece sabe que ele não manteve o nível de treinamento, o nível de estilo de vida que ele tinha que manter. E por isso os anos dele são menos em Europa do que deveria ser. Se você olha para Maradona, é a mesma coisa, falam a mesma crítica. Ele tinha muito mais anos para jogar na Europa, mas ele não manteve os padrões de lá. Só olha para Adriano. Pelo amor de Deus, você vai ver a mesma coisa. Aí eu sei que você vai falar assim, mas para permanecer lá, a gente tem que fazer mudanças? Pastor, não entendo isso. Como assim? Porque os padrões são diferentes lá que no Brasil. Estou falando do estilo de jogo, tá? Do tipo de jogo. Quando o Neymar jogava no Brasil, ele tinha um padrão de treinamento. Ele tinha um padrão de dieta. Ele tinha um padrão de estilo de vida. Tá? Ele tinha um padrão de como ele podia pensar no jogo. O jogo é diferente. Mas quando ele chega para a Europa, essas coisas todas tinham que mudar. Sabe por quê? Porque a Europa, eles têm um padrão diferente de jogo. Eles têm um padrão diferente de treinamento, eles têm um padrão diferente de condicionamento físico, de comportamento e estilo de jogo. Tanto é que tem jogador com muito talento lá que não fica lá porque não mantém o padrão de comportamento. Só para você entender. Não, mas tem talento, mas não tem comportamento. Ele vive um estilo de vida que não representa o nosso clube. É outro padrão, meu amigo. Ou as coisas lá são diferentes. Para permanecer lá, você tem que elevar os seus padrões. O tipo de pessoa que treina é outra coisa. Eu lembro um jogador falar que ele chegou lá e ele entrou no time onde estava Cristiano Ronaldo, o português.
E ele falou assim, não, agora eu vou mostrar ele. Ele chegou lá, ele estava nesse nível agora, em Europa. Eu falei assim, agora eu vou mostrar a eles que eu sou o cara também. Eu vou chegar aqui para o treinamento 8 horas da manhã, que não era para chegar até as 9. Ele chegou às 8, quem estava treinando? Cristiano Ronaldo. Eu falei assim, não, amanhã ele vai ver. Ele chegou o seguinte dia, falou assim, vou chegar aqui às 7. Chegou às 7 horas da manhã, quem estava lá já treinando? Cristiano Ronaldo. Eu falei, meu Deus, esse cara está aqui, o que é? Faz? Ele dorme aqui? Não sei, amanhã eu venho às 5 horas da manhã. Chegou 5 horas da manhã, quem já estava treinando? Cristiano Ronaldo. Se você acompanha Cristiano Ronaldo, você vai ver que ele tem um horário com qual ele dorme, ele tem um horário com qual ele treina, ele tem um horário que faz com o time. É outro padrão. Se você quer estar nesse nível, é outro padrão. Então, o que eu estou te falando é o seguinte, para você viver a sua vida em outro nível, você tem que mudar os seus padrões. Amém? Nós precisamos elevar os nossos padrões. Precisamos elevar. Você sabe por que muitos não vivem o que Deus chamou para a gente viver em nossas vidas? Porque nós não queremos mudar os nossos padrões. Porque quando Deus te chama, Ele te chama para uma vida diferente, Ele te chama para coisas diferentes, Ele te chama para um casamento diferente, Ele te chama para relacionamentos diferentes, para a vida em geral diferente. Mas a gente não vive isso e frustra e fala, qual que é a receita? A receita é simples, muda os seus padrões. Muitos aceitamos a Jesus, queremos tudo o que essa nova vida oferece, mas nós não queremos mudar nada para obtê-la. É a verdade, sim ou não? Amém? Não fica de mal comigo, não. Toda palavra vem para edificar a sua vida, amém? Eu estou falando de mudar padrão, porque muitas pessoas, às vezes, falam assim, o segredo vai ser Deus vai te dar, recebe. Você não pode receber se você não tem capacidade para receber, meu amigo. Tá? Porque eu posso ter um balde de água que eu quero dar para você, mas você chega para mim um copinho, você só vai pegar um copinho, o resto vai ser desperdiciado. Por quê? Porque sua capacidade está limitada. Então o que Deus está fazendo este ano é que aumentar a nossa capacidade. A gente não está vivendo todo o que Deus tem para nossas vidas, porque a gente não aumentou nossa capacidade de receber o que Deus quer nos dar. Amém? Então ele está falando assim, sabe como você vai aumentar? Mudando o seu padrão. Mudando o seu padrão. 2021 é o ano que Deus está nos dizendo rise up, não é assim? Essa não é a palavra deste ano, rise up. E até agora Deus tem falado o seguinte, levante-se. E é verdade, Ele está nos falando para nos levantar, como vai ser para nos levantarmos, que nós não vamos ficar para baixo, que quando o propósito é maior que a dor, a gente sempre se levanta. Deus está falando todas essas coisas. Só que rise up, como eu já expliquei, significa muito mais que levante-se. Também significa elevar. Quando você fala com alguém em inglês, fala assim, raise your game. Se um treinador chega para um jogador e diz assim, escuta aqui, raise your game, se você quer ficar no time. O que ele está falando assim, eleva o teu jogo. Que assim, o nível que você está jogando não é o que eu quero. Aumenta isso, leva para outro lugar. Então, quando Deus fala assim, rise up, Ele está falando sim de levantar, mas Ele também está falando de elevar. Amém? Este ano também o que Deus está falando com a gente é o seguinte, o que Ele está falando com a sua igreja, eleva os padrões da tua vida. Eleva os padrões do teu... Presta atenção no que eu estou falando. Esse é um dos maiores segredos que se você não capta, você vai perder muita coisa este ano. Depois fala assim, não entendi. Alguém já comprou alguma coisa da IKEA? Alguma coisa assim que tem que montar? E a gente não gosta de ler o manual, né? Eu não gosto. Quando já terminou o negócio, sempre fica faltando alguma coisa. Ou sobrando. O pior é quando fica sobrando, né? Aí você desmonta, você acaba fazendo os parafusos piores. Não, é uma coisa horrível. Porque a gente fala assim, qual foi o passo? Você volta para ver qual passo você perdeu, que errou. O que deu errado, não é assim? No final de 2021, no que ninguém fala assim, por que Deus falou rise up e nada aconteceu? Porque você vai ter que pegar cada pregação que está no culto, no live, e ver onde que eu errei, onde foi a parte das instruções que eu não acompanhei. Esta é uma das tão importantes que se você não acompanha, não vai mudar a sua vida. Ele está falando para elevar os nossos padrões, amém? Este é o ano que Deus está nos chamando para viver as nossas vidas em outro nível. Este ano Deus está falando, você vai viver sua vida em outro nível. Você entende quanto tempo eu estou vivendo no mesmo nível? Sim, aumentou pouco, mas Deus está falando, não, o que eu estou falando é outra coisa, meu amigo. Eu estou falando, estou te tirando da série B, da série A, eu estou te colocando lá em Europa, com os tops. É isso que Deus está falando, eu estou te tirando dessa vida que você tem vivido assim, e eu estou te colocando para uma vida melhor, amém? Mas para a gente manter esse estilo de vida, nós precisamos elevar os nossos padrões.
Eu estou sendo repetitivo, porque isso tem que entrar aqui no coração. Nós vamos ter que mudar muitos padrões em nossas vidas, e um deles é a forma de pensar. Você sabia disso? Olha o que a Bíblia diz. Em Provérbios 23 diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim será. Em Provérbios 23 diz assim: da forma que o homem imagina na sua alma, assim será. Em outras traduções fala assim: porque ele é tal quais são os seus pensamentos. Porque ele tal quais são os seus pensamentos. Sabe o que Deus sabe que nós precisamos entender? Que nós vamos viver da forma que nós imaginamos a nossa vida ser. Nós vamos viver da forma que a gente imagina a nossa vida ser. E eu sei que educadamente, ninguém falou nada aqui, mas muitos pensaram assim: mentira, pastor. Porque eu imagino muito melhor do que eu estou vivendo. Eu imagino essa conta bancária muito mais alta do que ela está. Eu imagino mais felicidade, eu imagino mais paz, eu imagino muito mais do que eu tenho. É verdade, a palavra de Deus não mente. Da forma que o homem pensa, assim ele viverá. E Deus sabe que da forma que você pensa, você vai viver. Ele fala para mudar seu pensamento, mas você fala assim: mas eu estou pensando muito mais do que eu estou vivendo e não estou vivendo. É verdade, porque não é só pensar. Não é só pensar ou imaginar. Pensar e imaginar um estilo de vida diferente é só o começo. Amém? Vocês lembram, um tempo atrás, eu falei uma coisa chamada anatomia da vida? O ano passado eu ministrei e falei sobre a anatomia da vida. A anatomia da vida é o seguinte: as nossas experiências, presta atenção, as nossas experiências, elas produzem pensamentos, ok? Os seus pensamentos, eles produzem emoções. As suas emoções produzem decisões. A sua decisão te leva a tomar uma ação. E se você continuamente toma essa ação vai se tornar um hábito. O hábito é o que define o caráter da pessoa. E é o caráter que conduz os nossos destinos. Amém? Amém? Vocês entenderam essa anatomia? Experiência produz pensamentos, emoções, decisões, ações que se tornam hábitos é caráter, e caráter conduz um destino. Mas se você quer viver a melhor vida possível, não vai ser vivendo o que você imaginou. Vai ser vivendo o que Deus imaginou para você. Se você quer a melhor vida na sua vida, você quer viver a melhor vida, não é vivendo aquilo que você imaginou, é vivendo aquilo que Deus imaginou para você. E automaticamente, se você capta esse pensamento aí, essa é a base de muitos pensamentos que vão mudar. Porque nesse momento você fala assim: existe um pensamento maior sobre a minha vida e melhor sobre a minha vida. Aí você não passa a ser aquela autoridade sobre a sua vida, porque tem uma autoridade maior. Porque igual os céus são mais altos que as terras, meus pensamentos são mais altos que a terra. Jeremias 29 diz assim: é Deus falando, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim de que desejais, para te dar aquilo que você deseja. Sim, os pensamentos do homem conduzem a uma vida, mas os pensamentos de Deus nos conduzem a um melhor tipo de vida. Eu sei até agora não está fazendo muito sentido para você o que eu estou falando. Deus está falando para elevar os nossos padrões, e um deles é a nossa forma de pensar. Um deles é a nossa forma de pensar. E automaticamente estou te falando: existe uma forma de pensar melhor que a sua, que é a forma de pensar de Deus. Porque Ele tem pensamentos a meu respeito, Ele tem pensamentos a seu respeito. É Ele que tem. E se a anatomia da vida me diz que as minhas experiências produzem pensamentos, tem melhores pensamentos que os meus. Agora, olha para o que a Bíblia continua falando em Romanos 12:2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus.
Muitos dizem assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme e renova sua mente para você experimentar. Não, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Você quer viver o melhor de Deus? Seu padrão tem que mudar. Não do mundo, mas transformado pelo padrão de Deus. Amém? Se nós queremos viver uma vida melhor, precisamos mudar os nossos padrões dos nossos pensamentos. Agora, eu sei que estou dando muito texto bíblico, mas que você presta atenção. Em cada um desses, Deus está confirmando algo no seu coração. E esse aqui é longo, mas se você escuta ele, ele vai te falar claramente o que eu não tenho que colocar em palavra. Já está na sua Bíblia. Em 1 Coríntios 2, do 9 ao 17, diz assim, escuta aqui. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Não perde isso, por favor, não perde essa parte aqui. É muito texto, mas não perde. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Quem conhece os pensamentos de Deus? O Espírito de Deus. Amém? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Que Espírito não está em você? O do mundo. Certo? Fala assim, mas o Espírito procedente de Deus. Então, o Espírito que está em nós é de Deus. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Então, para aqueles que são muito sábios com sabedoria humana, isso aqui não tem nada a ver. Mas com as palavras ensinadas pelo Espírito. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Presta atenção agora. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que mente você tem? A mente de Cristo, né? A mente de Cristo, é simples. Mas peraí, eu falei para não perder essa parte dos versículos, porque vamos falar sobre isso. Peraí, você é de Jesus, sim ou não? Jesus é seu Salvador, sim ou não? Levanta a mão, quem tem Jesus como Salvador? Levanta a mão. Temos Jesus como Salvador, amém? Não. Então, significa que se a gente tem Jesus como Salvador, quem está habitando em nós? Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus, a gente passa a ser salvo e temos o Espírito de Deus que habita em nós, né? Então, baseado nesses versículos que acabei de ler, que todos vocês prestaram atenção, a Bíblia diz assim, que se eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito de Deus que habita em mim, e se Ele habita em mim, eu tenho acesso aos pensamentos de Deus, porque a Bíblia diz claramente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, e esse Espírito está em mim. Então, se eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o entendimento dos pensamentos de Deus. E se eu tenho os pensamentos de Deus, acesso a eles, e eu aceito esses pensamentos de Deus para a minha vida, eu tenho a mente de Cristo. Até agora faz sentido, não faz? Faz sentido ou não faz sentido? Estou fora da lógica, que às vezes eu viajo. Mas até agora esse versículo e o que nós conhecemos teologia confirma. Tem Jesus, tem o Espírito Santo, você tem acesso aos pensamentos de Deus. Se você aceita os pensamentos de Deus para você, você tem a mente de Cristo, certo? Então, se eu tenho eu tenho que pensar como Cristo, significa que é pensar como Deus. Porque Jesus diz que quem me vê o Pai, eu e o Pai somos um. Então, tem a mente de Cristo, eu tenho a mente de Deus. E se eu penso como Deus, e Ele diz, sou eu que tenho pensamentos a seu respeito, significa que se eu penso como Deus, na minha vida, eu viverei a vida que Deus sonhou para mim. Faz sentido ou não faz sentido? Faz sentido, né? Faz sentido, gente? Eu não estou viajando, não, né? Aqui às vezes fala que eu viajo mesmo, tá? Mas vocês lembram da anatomia da vida que eu falei?
Vocês lembram que eu falei da anatomia da vida, como que era? Então, se na anatomia da vida os pensamentos são uma das primeiras coisas que acontecem para conduzir o nosso destino, vocês lembram? Experiências produzem pensamentos, sentimentos, ações, né? E foi indo. Decisões, ações, hábitos, e vai indo. Caráter, vai. É uma das primeiras coisas. Que acontece para quê? Para conduzir o seu destino. O que aconteceria se a gente trocava os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus? Pensa no seguinte: as nossas experiências são nossas. Essa é a realidade. Você vai viver o que você vai viver. O que Alain vive não significa que é o que eu vivo. Por mais similar que tenha coisas, Alain veio de uma família de tal forma, eu também vim de uma família tal. Por mais que coisas podem ser similar, não significa que vamos viver a mesma vida, né? Mas as experiências, vamos aqui. A anatomia da vida agora mudada com a mente de Cristo. As experiências produzem pensamentos de Deus. Pensamentos de quê? De Deus. Então, vou usar Alain hoje. Alain me xingou. A experiência que eu tive com ele foi péssima. Agora eu tenho um pensamento de vingança. Peraí, esse é o pensamento de Deus? Não. Mas se eu tenho a mente de Cristo, agora é outra coisa, não é assim? Então, a minha experiência agora não produz o meu pensamento, ele produz o pensamento de Deus. Então, se ele produz os pensamentos de Deus, eu vou viver as emoções que Deus quer que eu viva. Sim ou não? Ok? E se eu vivo essas emoções de Deus, eu vou poder tomar decisões que Deus quer que eu tome. E se eu tomo as decisões que Deus quer que eu tome, as minhas ações, meu comportamento vai ser o comportamento que Deus quer que eu tenha. E se esses comportamentos se tornam em hábitos, cada vez que alguém me fere, cada vez que alguém faz isso, eu perdoo, eu amo, eu faço. Cada vez que eu faço isso, se isso se torna parte dos meus hábitos, isso define o meu caráter. Agora eu tenho um caráter de Deus. E se eu tenho o caráter de Deus, eu posso viver o quê? O destino de Deus para a minha vida. Está fazendo sentido? Estou viajando. Está fazendo sentido, não está? Amém? Então, todos nós vamos viver o destino de Deus que Ele sonhou para nossas vidas. Amém? Sim ou não? Amém? Então, baseado no que você entendeu, quantos aqui vão viver o destino de Deus para a sua vida? Amém? Você vai viver, não é assim? Beleza. Espera aí. Vou pensando mais. Eu falei que a Kessia disse que eu viajo, então eu fico viajando na palavra que Deus me dá. Pensa o seguinte: todos nós vamos viver o que Deus sonhou para nossas vidas, amém? Sim ou não? Sim. É assim, tem que ser assim, né? Porque para não viver o que Deus sonhou para mim, isso só pode acontecer se algo acontece. Isso só pode acontecer se eu não tenho os pensamentos de Cristo como os meus pensamentos. É verdade? Você está entendendo? Você lembra aquela lógica? Se eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, tenho acesso aos pensamentos, hoje em dia eu penso igual a Cristo, tenho o pensamento de Cristo. Mas então, se eu não vou viver as coisas, os sonhos de Deus para a minha vida, só pode acontecer se eu não tenho os pensamentos de Cristo em mim. Então isso só pode significar o seguinte: se eu não tenho a mente de Cristo, significa que eu não aceito os pensamentos de Deus. Você lembra aquele texto que não podia perder, que estamos falando? E se eu não aceito os pensamentos de Deus, isso só pode acontecer se eu não tenho o Espírito de Deus em mim. É verdade ou não é verdade? Estou dentro da lógica? Porque a palavra fala assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Não é assim? Então, se eu não tenho a mente de Cristo, significa que eu não aceito os pensamentos de Deus. E eu só não aceitaria os pensamentos de Deus se eu não tiver o Espírito Santo dentro de mim. Porque quem não aceita é que não tem o Espírito. E se eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim, significa que eu não tenho Jesus como meu Salvador. Mas todos aqui somos salvos? Sim ou não? Sim? Então, se todos nós somos salvos, os nossos pensamentos todos são renovados e os nossos padrões são todos elevados. Eu fiz tudo isso para você entender o seguinte: se você verdadeiramente é salvo, o seu padrão de vida foi elevado. E começa com sua forma de pensar. Então, quando eu chego para alguém e eu falo assim: a Bíblia diz isso, e a pessoa fala assim: eu não concordo. E eu falo: mas onde na Bíblia você vê diferente? Não, eu não concordo porque simplesmente não creio nisso.
Peraí, você não está pensando igual a Cristo? Então, se você não pensa igual a Cristo, significa que você não aceita o que Deus quer pensar, e só não pode aceitar se você não tem o Espírito, e não pode ter o Espírito, significa que você não tem Jesus, significa que você não é salvo. Quantos cristãos sentam na minha frente e querem me falar que a palavra de Deus não é verdadeira e ainda acham que estão salvos? E pelo que eu acabei de ler, se você realmente é salvo, você pensa igual a Deus. Então quando eu falo perdoa, porque Deus manda perdoar, e você diz não vou perdoar, eu te questiono se você realmente é salvo ou não. Porque quem é salvo pensa como Cristo. E quem pensa como Cristo vive o destino de Cristo para a sua vida. Amém? Amém? Então a pergunta que eu tenho que me fazer, quais são os meus novos padrões hoje em dia? Quais são os meus padrões? A pergunta que eu te faço hoje, essa ministração era para ser de outra forma, mas Deus foi me focando tanto nisso, Deus falando comigo assim, isso aqui é a base, eles têm que entender essa base. Então Deus falou que essa ministração de hoje se tornou uma ministração em 2 partes por enquanto. Eu só estou dando parte 1. Parte 1 é o seguinte, se você quer viver outro nível, você tem que elevar os seus padrões. Para elevar os seus padrões, a primeira coisa que tem que mudar é sua forma de pensar. E a Bíblia diz que se eu sou salvo, eu tenho Cristo, se tenho Cristo, tenho o Espírito, se tenho o Espírito, tenho acesso aos pensamentos de Deus, e se eu tenho acesso aos pensamentos de Deus, eu tenho a mente de Cristo. E eu quero hoje perguntar à minha igreja, se você tem a mente de Cristo, como você está pensando a respeito do amor? Você ama quem quer? Ou você ama até seu inimigo, como a Bíblia diz? Doeu ou não doeu? Confrontou ou não confrontou? Hoje, o alvo é você sair incomodado. Hoje, o alvo é você entender assim, peraí. Se eu sou salvo, eu tenho a mente de Cristo. Então, como é que eu penso sobre o perdão? Eu perdoo aquele que me xinga, mas aquele que me bate, não. Não, eu perdoo aquele que me ofende e fala todo de mim. Mas quando fala do meu filho, eu vou te falar, fala do meu filho, você pode falar o que você quiser de mim, estou nem aí. Mas fala do meu filho é outra coisa. É outra coisa. Quem é pai sabe. Quem é pai sabe. Então eu vou te falar, eu perdoo quando? Quando fala só de mim ou fala também dos outros que eu amo? Eu perdoo até essa ofensa ou essa ofensa aqui, até aqui eu não vou perdoar mais, não. Porque se eu sou salvo, eu tenho a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que pensar igual a Ele sobre estas coisas. E Pedro disse, Jesus, quantas vezes eu vou ter que perdoar? E se alguém me ofende, você perdoa. E outra vez, não. E 7 vezes, tenho que perdoar? Tem. E 70? Tem. Jesus está falando assim, se você é meu amigo, é assim que a gente vive, é assim que a gente pensa. Amém? Eu tenho que te perguntar hoje, você quer viver em outro nível? Tem que levar seus padrões. Onde está o seu padrão da honra? Você honra só os pais que te trataram bem? Ou você honra o pai que nunca te deu atenção? Sabe por que eu estou falando? Quem conhece a minha história sabe. Eu fui criado pela minha mãe. Minha mãe chegou nesse país, eu tinha 1 ano e meio. Ela foi para Peru para que eu nascesse, que eu precisava de cuidados. Voltou aqui 1 ano e meio, quando eu cheguei, meu pai já estava com outra mulher. Chegamos em Nova York, minha mãe achando que está chegando para o casamento, para um lar com um filho. Meu pai disse para ela assim, olha, me dá 6 meses para largar ela, mas tem um basement na casa da minha tia, no apartamento da minha tia, onde você pode ficar. Você sabe o que é morar no basement de um apartamento em Nova York, meu amigo? Foi para lá que enviou a gente. Minha mãe falou assim, eu vou. Ficou lá 1 semana, saiu. Achou uma amiga, achou um trabalho, achou uma amiga, foi lá. Esse é o mesmo pai que ele me viu aos 8 anos, depois não me viu mais. Me viu aos 16 anos, não me viu mais. E só me viu para que eu removesse o child support, a pensão que eu tinha que pagar. E eu removi, porque eu não podia comprar uma casa se essa casa não saía da corte. Minha mãe falou, filho, você tem 16 anos, você escolhe o que você quer fazer na sua vida. Esse dinheiro é seu por direito. Eu falei, mãe, meu irmão e minha irmã, porque já tinha irmão e irmã por lado dele, vai conseguir viver em uma casa se eu removo isso? Sim, então remove isso. Ok, assinamos o documento, foi embora. Meu pai também junto com isso sumiu. O mesmo pai que meu filho nasceu, meus outros irmãos já me conhecem, sabem que meu filho nasceu, meu irmão Luini foi para casa, lembra, Kézia? Quando o Jorge tinha nascido, ele ainda fala comigo, ele falou tudo isso, ele sabia que tinha um novo neto, nem pesquisou, nem me enviou uma mensagem, nada. O que aconteceu? Um dia eu estava orando, anos atrás,
E Deus falou assim comigo: você está honrando os seus pais? Porque o primeiro mandamento como filho que você tem que manter para ter uma vida longa e próspera. Fala assim, eu estou honrando. Fala assim, como assim? Fala assim, eu não estou falando mal do meu pai. Eu não estou fazendo nada. Eu não tenho ódio por ele. Fala assim, você ligou para ele este ano no aniversário dele? Ele falou, não. O Espírito Santo começou a confrontar. E você ligou no Natal? Eu falei, não. E você falou com ele que você quer ele na sua vida? Eu falei, não. Então você não está honrando. Peguei o telefone e liguei, pai, esse é seu filho, Rubens, temos o mesmo nome. Eu falei, oi, ficou de cara. Eu falei, pai, eu tenho minha esposa agora, eu tenho meu filho agora, eu tenho meu outro filho, meu enteado, tenho uma família aqui linda que eu quero que você faça parte disso. Pai, me perdoa por não ter te honrado todo esse tempo, me perdoa por não ter ligado para o Senhor, me perdoa, eu que pedi perdão para ele. Não pedi nenhuma justificação, pedi perdão para ele. Ele olhou para mim e disse assim, estou ocupado agora, eu te ligo depois. Nunca mais ligou. Mas eu honrei meu pai. E eu envio mensagem para o meu irmão, porque incomoda ele quando eu envio mensagem. Eu acho que talvez a culpa pode ser. Mas eu falo para o meu irmão, fala com o pai que eu falei feliz aniversário. Fala com o pai que eu falei feliz Natal. A gente honra a quem nos trata bem, ou nós honramos a quem Deus diz que nós temos que honrar? Onde está o nosso padrão de honra? Porque se eu sou de Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho acesso aos pensamentos de Deus. E se eu tenho acesso ao pensamento de Deus, eu tenho a mente de Cristo. Onde está o nosso padrão da adoração? Nós adoramos só quando toca um louvor? Ou adoramos em nossas piadas e em nossas brincadeiras? Adoramos quando ninguém da igreja está ouvindo? Ou adoramos quando só pessoas da igreja estão ouvindo a nossa conversa? Porque Jesus uma vez disse assim, eles me honram, uma vez disse, me honram com seus lábios porque o seu coração está longe. Sabia que nossa adoração muitas vezes é de lábio para fora também? Como que a gente está adorando? Qual é o padrão da sua adoração? Eu vou adorar a Deus só quando a temperatura está de 40 graus para cima, porque menos disso é muito frio. Eu só vou adorar quando as costas não estão doendo. Meu amigo, se fosse esse jeito, eu não estava nem pregando muitas vezes. Qual é o padrão? Isso aqui, talvez você fale assim, não gostei da palavra. Mas isso aqui é o seguinte, você quer viver em outro nível, tem que mudar o seu padrão. Tem que mudar. Qual o padrão do nosso comportamento? Eu estou perguntando isso por quê? Porque Deus está falando, rise up. Eleva-te, eleva o teu padrão. Chega da gente viver um estilo de vida. Sabe quando o seu casamento vai ser o casamento de Deus? Quando você muda o padrão de amar, de perdoar, de honrar, de servir, de sacrificar. Amém? Amém? Quando a gente muda isso, o casamento vai mudar. Sabe quando a igreja vai mudar? De verdade. Porque por enquanto fica igual um rodízio de evangélicos passando de uma igreja para outra, até alguém ofenderem essa, vai na outra, até ofender. Nós somos assim, é a realidade. A gente é assim. A gente é desse jeito. Mas sabe quando a igreja vai mudar? Quando a igreja para de olhar para outra denominação como concorrência. Sabe quem está concorrendo com o que eu fui chamado a fazer? O diabo. Não é o pastor, não é a assembleia, não é a batista, não é a presbiteriana. Não, quem está concorrendo com a obra de Deus é o diabo. Só que ele vai perder, amém? Por isso que quando uma igreja liga para a gente e fala assim, nós podemos usar o hotel onde estamos, queremos usar aqui. Quanto você cobra? Nós não cobramos. Nunca vi irmão cobrar aluguel na casa do pai. Foi o pensamento. Vieram para aqui, usaram. Sim ou não? Tem que ter essa mentalidade. Quando essa outra igreja abriu, fui ligado para eles, liguei para eles. Acabamos de abrir 6 meses antes de vocês. Sei o quê? Naquele dia, você precisa, alguém assegurar a porta, alguém lavar os banheiros entre o culto, qualquer coisa. Você precisa de alguma coisa. Se precisar, me fala. Eu levanto obreiros na minha igreja e vamos lá para ajudar. Graças a Deus não precisamos, pastor, mas muito obrigado. É assim que a gente tem que pensar. Nós não estamos aqui para crescer igreja, estamos aqui para crescer reino. Quando você muda esse padrão de vida, esse estilo de pensamento, as coisas vão mudar, amém? Eu quero que você se coloque de pé, por favor. Eu falei que essa palavra acabou sendo cortada em 2 partes. E a palavra da semana passada e a palavra dessa são diferentes. Mas todo faz parte de uma receita do que Deus está fazendo em nossas vidas. 2021 ano do Rise Up. Você só vai viver no nível que Deus quer quando você leva o seu padrão. Quando você leva o seu padrão, o padrão de como amar.
Deixa eu te falar uma coisa. Não tem nenhuma pessoa nessa igreja que é mais pecador que o outro. Porque pecador é pecador. Sabe por quê? Se eu falo o seguinte, quem me deve $1 não entra na minha casa. E se eu falo que me deve 1 milhão, não entra na minha casa também. O de $1, de 1 milhão igual não vai entrar na minha casa. Sim ou não? Deus diz que quem tem pecado nele não tem acesso ao céu, se não tem Jesus para remover esse pecado das nossas vidas. Não importa o tamanho do nosso pecado. Eu falo isso por quê? Porque nessa igreja precisamos entender o padrão de amar, o padrão de perdoar tem que ser outro. Não só aqui dentro, lá fora. Gostaria que a equipe de louvor possa vir aqui em cima, por favor. Hoje a palavra vem para te confrontar. Hoje a palavra vem para te fazer pensar uma coisa. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Porque se você é filho de Deus, você é o marido que Deus te mandou ser. Você é a esposa que Deus te mandou ser. Ah, mas pastor, eu não sei se eu posso amar dessa forma. Eu não sei se eu posso honrar. Eu não sei se eu posso me submeter. Não, peraí. Qual é o pensamento de Deus no meio de tudo isso? Se você é filho de Deus, como você está perdoando as pessoas na sua vida? Como você está honrando as pessoas na sua vida? Na quarta-feira eu falei sobre relacionamentos. Quem estava aqui escutou sobre relacionamentos. Eu falei sobre como o marido tem que amar e a esposa tem que honrar. E eu falo a verdade, vocês têm que honrar. Tanto o homem tem que honrar a mulher tem que honrar. Mas tem que ser submissa, tem que ter uma reverência. O que o homem mais quer é ser honrado, o que a mulher mais quer é ser amada. São naturezas que nós temos. Então, como você está se comportando na frente desses padrões que Deus colocou? Porque se você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo. E quem tem Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus. E quem aceita os pensamentos de Deus tem a mente de Cristo. Você só vai viver o destino diferente quando você pensa igual a Cristo. E para pensar igual a Cristo, você precisa elevar os seus padrões. Eu quero que você feche seus olhos onde você está. Aqui é assim, uma semana a palavra é fogo, outra semana a palavra vem para cutucar, outra semana parece que ela vai arrancar band-aid, vai doendo quando arranca. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa palavra é necessária. Essa palavra é necessária nas nossas vidas. Enquanto eu ministrava, você viu padrões que precisavam ser elevados na sua vida. Enquanto a palavra estava sendo ministrada, você viram padrões na sua vida que precisavam ser mudados. Quantas pessoas aqui hoje reconhecem que não estão amando da forma que Deus nos manda amar? Quantos de nós reconhecemos hoje que nós não estamos perdoando da forma que Deus nos manda perdoar? Quantos de nós reconhecemos hoje que nós não honramos a quem Deus nos manda honrar da forma que Deus nos manda honrar? O meu filho, os meus filhos, a minha esposa, eles me honram não por causa de quantas falhas eu cometo. Eles me honram pelo posicionamento que Deus me deu na vida deles. Porque eu sou marido e eu sou pai. Acabou. Acabou. Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus não diz honra o teu pai se ele é bom, honra o teu marido se ele é bom. Não diz não. Honra. Igual a igreja honra. Ama. Mas Deus, eu amo até onde? Não. Ama, ágape, incondicional. Não, mas até não. Até significa que tem condições. Incondicional. Ama. E por se acaso você tem dúvidas, ama o teu inimigo. Qual padrão você precisa levar na sua vida hoje? Qual padrão precisa ser elevado? Essa palavra não é para te fazer sentir mal, é para te dar entendimento que se nós somos de Cristo, algo tem que mudar. Algo tem que mudar. Precisamos refletir aquilo que Deus quer em nossas vidas. Porque se você renova a sua mente, você vai viver as coisas boas e agradáveis de Deus na sua vida. Pai, vai tocando em cada coração neste lugar. Vai tocando em cada pessoa neste lugar. Eu sei, Senhor. Eu sei que essa palavra veio e incomodou muitas pessoas. Porque ela me incomodou quando eu ouvi ela. Porque eu entendi que eu tenho que elevar meus padrões. Porque eu entendi, Deus, que tem muita coisa na minha vida que tem um nível menos do que o Senhor sonhou para mim.
Pai, toca em cada pessoa. Espírito Santo, toca em cada pessoa. Espírito Santo, fala a cada coração. Eu sei que tem dor por trás de muitas coisas. Eu sei que tem sofrimento, isso é real em nossas vidas. Mas a tua palavra é real. Porque os meus pensamentos condicionam os meus sentimentos. Tem muitas pessoas que estão feridas aqui. Tem muitas pessoas que estão feridas aqui. Deixa eu te falar de novo. Tem muitas pessoas que estão feridas aqui. A dor é real. Mas o perdão e o poder do perdão é fortíssimo e é real na tua vida. Se você perdoa, se você ama e decide fazer isso, essas feridas vão sarar. Eu declaro em nome de Jesus, o Senhor vem para tocar sobre cada vida neste lugar. Eu declaro sobre cada relacionamento de pais com filhos, de marido com mulher, relacionamento entre irmãos, relacionamento entre tuas igrejas. Eu declaro, Deus, que o Senhor vai sarar tudo isso, que o Senhor vai remover ofensas, que o Senhor vai remover maltratos. Eu declaro em nome de Jesus que os nossos pensamentos hoje se tornam os pensamentos de Deus, porque nosso destino será o destino de Deus. Abençoa cada pessoa, toca cada coração, Senhor. Muda o que tem que mudar. O Espírito Santo vai nos confrontando, mas o Espírito Santo vai tocando, Senhor. E eu removo todo o espírito do inimigo que vem para falar que você não precisa mudar. É uma mentira do diabo. Precisamos todos mudar hoje. Hoje todos precisamos elevar nossos padrões. Vai, toca cada pessoa aqui. Alguém perguntou ao Senhor, então por quê? Então por quê? Alguém perguntou ao Senhor, então por quê, Senhor? Eu vou pensar como o Senhor quer pensar, mas por que eu tive que passar por tudo isso? Por que eu tive que passar por tudo isso? Essa é a parte da submissão em nosso relacionamento a Deus. Isso aí é o que Jesus diz. Pai, afasta esse cálice de mim, mas não a minha vontade, a sua seja feita. É isso agora que você está vivendo. Por que eu passei por tudo isso? Mas não importa. Não é a minha vontade, é a tua. Se é para amar, vou amar. Se é para perdoar, vou perdoar. Se é para continuar caminhando, vou continuar caminhando. Vai, tocar cada um dos teus filhos hoje. Abençoa cada um deles, Senhor. E que essa palavra, Deus, venha tocar o coração e venha transformar as vidas, que venha mudar relacionamento, Senhor. Eu declaro que essa palavra tem poder, Deus, para nos incomodar e nos tirar de onde estamos e nos colocar em um lugar melhor. Eu peço, Senhor, abençoa cada um. Conforta o coração de cada um, Senhor. Espírito Santo, nos revela mais do Senhor, para que a gente seja semelhante a Ele. Abençoa cada um neste lugar. Que cada pessoa saia daqui, Deus, carregando o Teu Espírito e o poder do Teu Espírito neles. Que essa palavra venha não para trazer conflito, mas para que venha trazer mudança, Senhor. Que essa palavra venha para tocar cada coração e mudar cada vida. Abençoa cada um, Deus, que estamos aqui.
hoje e para sempre. Amém e amém.